Oi para você, aqui é a Prica Espírita e hoje a gente vai começar uma série de vídeos, principalmente para as pessoas que não são espíritas, mas que assistem aqui o canal e têm um pouco mais de curiosidade de saber sobre a doutrina espírita. Então eu pensei que nada mais interessante do que começar do começo. Então vamos começar falando sobre o que é o espiritismo. E só para deixar claro, eu acho que eu não tenho a pretensão de explicar para vocês em vídeos super curtos absolutamente tudo sobre o espiritismo. Eu não tenho nem conhecimento suficiente para isso e eu acho que nem genialidade suficiente para resumir tudo num curto espaço de tempo. Então, eu sempre vou sugerir leituras complementares, leituras obrigatórias para você que quer conhecer e se aprofundar nos temas e vídeos para que você assista. Então, para resumir bem resumido, o Espiritismo é a doutrina dos espíritos, que não foi inventada por Allan Kardec e sim codificada por ele. Desde os primórdios, desde as primeiras tribos, já haviam comunicações com os espíritos, manifestações mediúnicas e todo tipo de comunicação com outro plano já acontecia assim. E aí essas pequenas tribos foram evoluindo para grandes civilizações que deram origem aos seus livros sagrados e provavelmente vocês devem conhecer o nosso livro sagrado, o livro sagrado do Ocidente, é a Bíblia Sagrada, e um dos profetas mais conhecidos, um dos médiuns talvez mais conhecido do mundo, seja Moisés, que psicografou os 10 Mandamentos. Depois a gente teve a vinda de Jesus Cristo, que foi, sem dúvida nenhuma, o maior médium que já passou pelo planeta Terra. Não à toa ele curou tantas pessoas e fez tantos milagres. Vindo para o século XIX, a gente já tem a presença das Irmãs Fox nos Estados Unidos, que presenciavam barulhos, batidas, pancadas, arranhões na sua própria casa, e com o tempo elas foram tentando se comunicar com esses espíritos, né? Com o tempo elas foram descobrindo que era algum espírito ali, e depois que elas conseguiram estabelecer um método de comunicação, elas descobriram que na real se tratava de um caixeiro viajante que tinha sido assassinado e enterrado no porão daquela casa. E foram esses e outros fenômenos nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, que fizeram com que o professor e pesquisador Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido por todos como Allan Kardec, começasse a sentir curiosidade e fosse se aprofundando dentro desses temas. E aí ele criou um método totalmente único para se comunicar com esses espíritos. E assim surge o Livro dos Espíritos, que através de perguntas e respostas de cunho filosófico e existencialista visam trazer essa comunicação e esse entendimento, esse questionamento sobre o plano físico, o plano material, melhor dizendo, e o plano espiritual. E depois do Livro dos Espíritos surgem todos os outros livros que compõem o Pentateuco Espírita. E assim surge a doutrina espírita, fundada num tríplice aspecto de ciência, religião e filosofia. Ciência porque Kardec era um pesquisador, era um cientista e para ele a doutrina espírita precisava se basear na ciência para ser evolucionista, ou seja, para que a gente pudesse progredir de acordo com as descobertas científicas e que a gente fosse antidogmático, que era tudo que ele não queria, uma doutrina que ficasse presa em dogmas sem explicação. Filosofia porque o grande objetivo da filosofia é fazer com que a gente se questione sobre a nossa existência. Quando a gente, enquanto ser humano, adquire o mínimo conhecimento, né, intelectual, quando a gente se instrui, digamos assim, a gente começa a se questionar para onde a gente vai, de onde a gente veio, qual a nossa origem, o que é que a gente está fazendo aqui, qual o nosso papel dentro da sociedade, o que é que a gente precisa fazer para melhorar essa sociedade. Então a doutrina espírita ela tem esse caráter de tentar realmente compreender todas as nossas funções aqui, o que é que a gente está fazendo, como a gente pode evoluir, qual a nossa conexão com o plano espiritual, o que é que as nossas ações aqui influenciam com as ações no mundo espiritual. Por fim, religiosa, no sentido mais puro da palavra de reconexão com Deus. E a gente procura essa reconexão dentro do espiritismo através da nossa conduta moral. Como é que a gente pode se melhorar no nosso dia a dia, o que é que a gente pode fazer para ir evoluindo, né? E para a gente, o nosso maior modelo de conduta moral que já esteve aqui no planeta Terra é justamente Jesus Cristo. Então a gente segue Jesus Cristo. Não necessariamente a gente segue o cristianismo em dogmas e tudo mais.
mas seguimos a figura de Jesus Cristo. E por isso que a gente, dentro da doutrina espírita, também não cultiva imagens ou ritos, justamente para a gente procurar ter essa simplicidade dentro da doutrina e ter essa conexão com o que realmente importa para a gente, simplificando o máximo que a gente puder simplificar. E é isso, o grande objetivo da doutrina espírita é justamente promover essa mudança moral na gente, essa mudança interna e de comportamentos. E a doutrina nos dá todas as ferramentas para a gente realmente se modificar. Só que aí depende do que a gente vai fazer com essas ferramentas. A doutrina ela não garante uma modificação 100% das pessoas, né? Por isso que tem uma frase muito clássica do Raul Teixeira, quando ele fala assim, que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque realmente é bem complicado você lidar com todos os seus lados sombrios e obscuros e, às vezes, não saber o que fazer com aquilo ou ver esse lado e, ao mesmo tempo, se sentir muito mal, porque é um lado que, às vezes, a gente não quer ver, às vezes a gente escanteia e a doutrina coloca tudo isso para fora para que a gente realmente tenha a oportunidade de se modificar através dessas autorreflexões. Então é isso, eu quero muito saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários tudo o que você pensa sobre a doutrina, se você conhece, se você não conhece, se você é espírita ou não, o que é que você achou dessa breve explicação. Eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo toda a literatura complementar para que você saiba, se informe um pouco mais sobre esse assunto. E é isto, a gente se vê na próxima terça ao meio-dia e até lá. Take 1, o que é o Espiritismo. Então, para resumir, bem resumido, o Espiritismo é a doutrina. Thank you. Next. Bizarro, né? Você vai querer continuar morando lá? Não. Mas tudo bem. Hipólito Leão Denizar Rivail. Hipólito Leão Denizar Rivail. Para onde a gente veio, de onde a gente vai.